Olá pessoal, estamos de volta. Então vamos continuar o nosso estudo sobre a Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. E nessa aula eu vou tratar do artigo 4º até o artigo 8º. Localize aí a sua apostila do Conceito A Concursos, pegue o seu caderno de anotações, seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu marca-texto e vá na nossa apostila, na parte da Lei de Drogas e localize o artigo 4º. É para lá que vou. Antes, porém, é importante dizer que nessa aula eu vou tratar do título 2 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, do capítulo 1, que trata dos princípios e dos objetivos do SISNAD, capítulo 2 do SISNAD em si, e dentro do capítulo 2, seção 1 da composição do SISNAD, que embora fale composição, você vai ver que na verdade não é nenhuma composição. Eu vou explicar. Vamos então ao nosso artigo 4º. Já marca aí na sua apostila, na sua lei de drogas. São princípios. Quando nós pensamos em princípios, nós vamos entender princípios como fundamentos. Princípios são alicerces, são as estruturas do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Esses princípios é que vão orientar todas as medidas que serão implementadas pelo poder público, seja o executivo central, a União, seja o executivo no âmbito dos estados ou no âmbito dos municípios, e todos aqueles outros agentes que trabalham dentro de políticas públicas sobre drogas. Então nós temos estruturas, princípios, fundamentos para estabelecer como a política pública sobre drogas deve ser tratada. Se você olhar no artigo 4º, no inciso 1, você vai ver que o inciso 1 está voltando o olhar para a Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, dignidade da pessoa humana. Quando eu olho para o inciso 1, eu vejo autonomia de vontade, eu vejo liberdade. Cada um de nós é livre para fazer da sua vida aquilo que bem quiser. Cada um de nós tem plena liberdade para gozar a sua vida da maneira que melhor lhe aprouver. Então vejamos aqui um dos princípios fundamentais ou fundantes do SISNAD, respeito aos direitos fundamentais da pessoa, direitos estatuídos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, principalmente no que se refere à sua autonomia. Você vai me ver falar de autonomia várias vezes. Em muitos momentos, nós vamos tratar da autonomia da vontade. O indivíduo é autônomo para escolher seu próprio caminho, para desenhar a sua trajetória, para livremente fazer suas escolhas. E nós vamos tratar aqui de liberdade. Liberdade me lembra do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º no caput da Constituição Federal. Eu sei que na hora que eu falei artigo 5º caput da Constituição Federal, você lembrou na mesma hora. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança. Então, um dos princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas é respeitar os direitos e garantias fundamentais, a autonomia da vontade, entendendo que cada um de nós é livre para fazer a escolha que bem quiser e respeitar a nossa liberdade. Olhe no inciso 2. Quando eu olho para esse inciso 2, eu também me lembro da Constituição Federal. Eu me lembro lá do artigo 1º. Lá no artigo 1º vai dizer para mim, na Constituição Federal, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando eu lembro disso, me vem à mente que os fundamentos da República Federativa do Brasil são só, se, diva, plu. Se diva plu, eu plu também. Olha os fundamentos da República Federativa do Brasil, doutor e doutora. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Veja que a dignidade da pessoa humana também é um dos fundamentos da República, que está no inciso 1 aqui do nosso artigo 4º. Agora veja, por que eu fui buscar os fundamentos da República Federativa do Brasil? Porque eu quis tratar do pluralismo.
Diz a Constituição no artigo 1º, falando do pluralismo político. Pluralismo político lá não é a existência de um monte de partidos políticos, não. Pluralismo político é o direito à diferença, de agir de forma diferente. Eu não sou igual a você, eu não penso como você, o outro não pensa igual a mim, nós somos diferentes. E essa diversidade é que faz esse nosso país ser esse caldo cultural positivo que é. E é necessário respeitar o outro enquanto sujeito de direitos. Então observe, um dos princípios do CISNAD é o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Nós não moramos em um país, nós moramos em um continente. O nosso país, pela sua extensão territorial, é muito diverso. Eu não penso aqui numa área urbana como vivo, da mesma forma que um ribeirinho pensa lá no Vale do Mucuri, da mesma forma que o morador lá do Piauí pensa, lá do Acre pensa. Nós somos plurais, nós somos diversos. Então o Sistema Nacional de Política sobre Drogas precisa enxergar isso. Uma política que vai ser implementada num grande centro urbano é diferente de uma política que vai ser aplicada em um dos 5.000 municípios que nós temos, e um município muito pequeno, com 5.000, 10.000 habitantes. Essas políticas devem ser diferentes no que se refere à nossa diversidade e às especificidades populacionais que nos orientam enquanto Estado, enquanto nação. E são dos princípios. Olha, precisamos enxergar que o país não é uma célula única, ela é diversificada. Princípios do CISNAD, promoção dos nossos valores éticos, dos nossos valores culturais, da cidadania do nosso povo, aquilo que nos faz reconhecer enquanto brasileiros. Então nós temos que ter, dentro do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, campanhas que visem favorecer e valorizar a nossa percepção ética, a nossa cultura, as percepções de cidadania do nosso povo, reconhecendo como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. Se nós temos uma identificação cultural forte, se nós temos valores éticos sedimentados, firmes, robustos, a propensão de qualquer um de nós para o desvio, para o uso de drogas, para eventualmente até o tráfico de drogas é muito menor. Então nós temos dentro da políticas públicas nacionais, através do Sistema Nacional, de estabelecer a promoção desses nossos valores éticos, culturais e da cidadania do nosso povo. Veja, promoção de consensos nacionais. É evidente que o consenso é difícil quando você fala de um consenso absoluto dentro de uma democracia. Você não precisa, dentro de uma democracia, de que todos pensem de maneira idêntica, claro que não. Mas a formação de uma ideia básica que nos permite avançar, que nos permite escolher outros caminhos, é algo que deve ser buscado. É um dos princípios do CISNAD. Formar consensos nacionais através de debates, audiências públicas, palestras, fóruns de cidadania, promoção de consensos nacionais, de ampla participação social. Chamem a sociedade civil organizada para participar, chamem as pessoas para debater no que se refere aí ao estabelecimento dos fundamentos e das estratégias do Sistema Nacional de Política sobre Drogas. O Estado não consegue resolver isso sozinho. Ele precisa da participação da sociedade e que a sociedade também seja responsável. Então nós vamos buscar a formação e a promoção de consensos nacionais através de ampla participação social nos assuntos afetos às políticas públicas sobre drogas. Olha aqui que bonitinho, confirmando o inciso 4. Promoção da responsabilidade compartilhada. Nós vamos buscar consensos nacionais? Vamos, chamando a sociedade para participar. Então nós vamos estabelecer agora que a questão envolvendo as políticas públicas sobre drogas, ela não é afeta apenas ao Estado. Ela pertence ao Estado e à sociedade. Então essa responsabilidade tem que ser uma responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância imprescindível e fundamental da participação social nas atividades do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. É a sociedade que sabe qual é o melhor caminho a ser seguido.
É a sociedade que tem os seus anseios, as suas necessidades. É no debate público que esses anseios e essas necessidades ficam esclarecidas. Por exemplo, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal um debate sobre a legalização de determinados tipos de drogas, dentre eles a maconha. Estão sendo realizadas audiências públicas, debates sobre o tema, chamamento da sociedade a fim de promover consensos nacionais e a fim de estabelecer responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade. Reconhecimento da intersetorialidade. Questão de drogas não é estanque. Questão de drogas não se refere a um único setor da nossa sociedade. Não, não e não. A questão das drogas envolve, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, só para lembrar. Então nós temos o reconhecimento de uma intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, ou com sua produção não autorizada e seu tráfico ilícito. Se eu não tenho uma formação na escola básica, firme, com valores éticos, culturais e de cidadania, eu posso em algum momento me desviar do caminho e transitar para o uso, para o consumo de drogas, ou quiçá até mesmo para o tráfico de drogas. Se eu não tenho uma rede de saúde fundamentada, uma rede de saúde estruturada para receber esse doente, se eu não tenho organizações sociais que participam junto com o Estado para acolhimento de usuários dependentes de drogas, para ficarem em internações em fazendas, em casos de apoio, por exemplo, eu vou ter um problema muito mais grave do que já temos, porque isso é intersetorial, saúde, educação, segurança, dentre outros. Nos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas e com a sua produção não autorizada, e inclusive com o tráfico ilícito. Mais alguns princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Integração das estratégias. Doutor e doutora, nós temos um problema em nosso país vinculado à nossa dimensão territorial. Nós temos fronteiras secas, por exemplo, com outros estados, e essas fronteiras secas são utilizadas para o tráfico constante de drogas. Nossas fronteiras com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Bolívia e Colômbia, Venezuela, só para que nós possamos ter uma noção dessas questões que podem surgir. Então nós precisamos de uma integração das estratégias nacionais e internacionais. Não adianta querer resolver só aqui no país, não. Nós temos que ter contato com outras nações também. Vamos articular os estados aqui no Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal, numa estratégia nacional? Sim. Agora vamos nos articular com outros países também? Sim. Estratégias internacionais de prevenção ao uso indevido de drogas, de atenção ao usuário e de reinserção social desse usuário e desse dependente. Mas basta a gente articular estratégias nacionais e internacionais apenas no que se refere à prevenção? Não. No que se refere à repressão também. A sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. E integrar estratégias nacionais e internacionais. Vamos ao nosso inciso 8. Vamos colocar um pezinho de prova nele aqui. Nós sabemos que não é possível resolver a questão das drogas através de atuação isolada de determinados órgãos. Essas atuações, essas intervenções têm que acontecer de forma articulada. Aqui o nosso inciso 8 vai dizer para nós, olha, Ministério Público trabalha articulado com o Poder Legislativo, trabalha articulado com o Poder Judiciário. A articulação com os órgãos do Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Judiciário. O que nós queremos com essa articulação? Uma cooperação mútua nas atividades do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Articula Ministério Público com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, ou com o Poder Judiciário, a depender do caso, buscando uma cooperação mútua no que se refere às atividades do SISNAD. Estabelecendo políticas públicas que visem a diminuir a colocação desses indivíduos em risco, a vulnerabilidade dos nossos cidadãos ao uso, ao consumo de drogas e às vezes até à mercancia, ao tráfico. Veja, nós já dissemos que um dos princípios é a intersetorialidade. Intersetorialidade porque nós precisamos, como princípio do SISNAD, fixar uma abordagem multidisciplinar.
Sistema Único de Assistência Social, SUS, Sistema Único de Saúde. Então vamos atuar com saúde, vamos atuar com assistência social, vamos atuar com educação, vamos atuar com segurança pública. Adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa depende da outra. A interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, e inclusive uma abordagem multidisciplinar no que se refere à produção não autorizada e do tráfico ilícito. Não adianta só a saúde entrar, a segurança pública tem que atuar também. Não adianta só a saúde sem assistência social. Não adianta só a saúde sem educação, abordagem multidisciplinar, muito menos a polícia sem uma base de educação, sem locais de atendimento, sem uma base de saúde estruturada. Abordagem multidisciplinar, entendendo a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção ao uso indevido, especificamente no que se refere à atenção desse usuário dependente, a sua reinserção na comunidade social, usuário e dependente, e a repressão ao tráfico ilícito de drogas e a sua produção não autorizada. Não adianta, vou dizer para você, a polícia ficar o tempo todo. Não quer dizer que você vai tirar a polícia da ação. Não é isso. Estou apenas estabelecendo que não adianta só a polícia ficar em cima o tempo todo, se não tiver um local para onde encaminhar eventualmente o usuário ou dependente que quer um tratamento. Não adianta a polícia ficar fazendo essa contenção, essa repressão o tempo inteiro, se esse indivíduo não tem uma escola onde se matricular, não tem uma assistência social para dar a ele o amparo necessário para ele sair dessa miserabilidade ou dessa situação de vulnerabilidade. Então o que deve haver? A polícia atua de um lado, a assistência social, a área médica, saúde, educação do outro, um equilíbrio nessa balança, para que a gente não atue só com polícia, ou que a gente retire a polícia do cenário e fique só com assistencialismo. Não, não e não. Nós precisamos de um equilíbrio. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido é o meu par, né? Prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Olha, vamos fazer um equilíbrio entre a prevenção e a repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Não adianta também nós ficarmos só tratando doentes, dependentes químicos de drogas, se ela continuasse entrando no país o tempo inteiro sem nenhum tipo de contenção. O que nós queremos com isso é garantir a estabilidade e o bem-estar social. Para que nós possamos alcançar a estabilidade dentro do nosso país e ofertar ao nosso povo um bem-estar social, deve haver um equilíbrio entre prevenção ao uso indevido de drogas, atenção ao usuário, reinserção social dele e a repressão à produção indevida, não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, para garantir a estabilidade e o bem-estar social. Observância das orientações e normas do CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas. Esse Conselho Nacional Antidrogas é um órgão normativo, então ele vai expedir resoluções. Um dos princípios do SINAD é observar essas orientações e essas normas que são emitidas pelo CONAD, pelo Conselho Nacional Antidrogas. É um princípio, devemos observar essas regras. Devemos observar essas normas. Avançando num ponto e chegando agora no artigo 5º. Nós falamos até o presente momento de princípios. Agora nós vamos falar de objetivos. Eu vou te perguntar de uma maneira muito simples, eu sei que você já sabe. Mas o que você pretende assistindo essa aula? É ser aprovado no EAP, no CFS, no CHO, em qualquer processo seletivo, por exemplo? Então, a sua meta, o seu objetivo é ser aprovado. Eu quero alcançar determinada meta. E minha meta necessariamente é a aprovação. Um objetivo é aquilo que se pretende, é aquilo que se busca. É a meta fixada. É por isso que os objetivos, normalmente, eles estão com verbos no infinitivo. Veja, é aquilo que eu quero realizar no futuro próximo ou distante, vai depender do caso.
Então aqui o Sisnad quer contribuir, ele quer promover mais uma vez e assegurar. Então observe, contribuir para a inclusão social do cidadão. Isso é um objetivo, viu? Reconhecendo a nossa sociedade que os nossos cidadãos não estão adequadamente incluídos dentro do corpo social. Então nós precisamos aumentar a inclusão, visando tornar esse indivíduo menos vulnerável. Doutor e doutora, como é que você aumenta a inclusão? Dê escola básica, nível médio também, oferte escolaridade para esse indivíduo. Dê um sistema de saúde adequado para que ele tenha como buscar um tratamento. Faça incentivos, incrementos em políticas públicas vinculadas ao trabalho para aumentar a possibilidade de emprego. Se nós garantimos renda para esse indivíduo, educação e saúde para esse indivíduo, nós o tornamos menos vulnerável. Ao afastar a sua vulnerabilidade, nós vamos diminuir o risco para o uso indevido de drogas, para seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. É evidente, se o indivíduo tem um emprego, tem de onde tirar seu sustento, se ele tem educação básica pelo menos, se ele tem saúde, a propensão dele para o tráfico de drogas, para o uso e consumo de drogas é menor. Então nós temos que incluir os nossos cidadãos, reduzindo a vulnerabilidade. Isso é uma meta. Nós não estamos em nosso país adequadamente incluídos. Nosso país não é o tanto que seria necessário inclusivo. Nós estamos buscando isso ainda. Somos um país desigual, preconceituoso. Promover a construção. Veja, vamos promover a construção de conhecimento sobre drogas? Vamos. Eu, seu professor, nesse momento, estou construindo um conhecimento sobre drogas, sobre a posse para consumo pessoal, sobre o tráfico, sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Conheço um pouco dessas regras. Ah, perfeito, mas conheço para mim. Para mim não basta. Agora eu estou socializando esse conhecimento. Isso é uma meta do Sisnad. Isso é um objetivo. Promover a construção desse conhecimento, mas guardar no seu bolso, guardar no seu armário, guardar na sua casa não serve. Você precisa socializar o conhecimento sobre drogas no país. Tanto é que o artigo 19A aqui da lei trata da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Essa Semana Nacional, ela vai debater assuntos sobre drogas, vai trabalhar com fóruns, vai ter participação da sociedade civil organizada, vai produzir documentos, cartilhas, programas de TV, inclusive, promovendo e construindo a socialização desse conhecimento. Olha um outro objetivo, promover a integração. É evidente que nós temos que promover a integração entre as políticas de prevenção. O meu par aqui, ó, prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes. Eu vou promover as políticas de prevenção com as políticas de repressão, a sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito, e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, estados e municípios. Nós aprendemos que deve haver um equilíbrio entre prevenção e repressão. Então vamos integrar essas políticas de prevenção ao uso indevido, de atenção ao usuário, de reinserção social do usuário dependente com a repressão, ao tráfico e à produção não autorizada, principalmente no que se refere às políticas públicas setoriais da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vamos integrar isso tudo? Lembrando que as políticas públicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vão se vincular ao Sisnad por adesão e não obrigatoriamente. Assegurar as condições para a coordenação, integração e articulação das atividades de que trata o artigo 3º. Era aqui que eu queria tratar. Esse artigo 3º, eu vou reconhecer o artigo 3º com a seguinte sigla, CAIO. Artigo 3º é CAIO. Finalidade do Sisnad. O Sisnad tem por finalidade coordenar, articular, integrar. É uma das finalidades do Sisnad. Ele coordena, ele articula, ele integra e ele organiza as políticas públicas sobre drogas, as atividades relacionadas com
O que o SISNAD faz enquanto finalidade? Coordena, articula, integra e organiza as atividades referentes à prevenção ao uso indevido, atenção, reinserção social do usuário. O que mais que ela coordena, articula, integra e organiza? As ações relacionadas à repressão, à produção não autorizada de drogas e ao tráfico ilícito. É isso que o SISNAD faz enquanto finalidade. Então, um dos objetivos dele é assegurar condições para que a coordenação exista, para que a integração exista, para que a articulação das atividades previstas no artigo 3º, que é a prevenção e repressão às drogas, possam ser realizadas de maneira plena. Marque esses dispositivos, anotem os pontos que eu falei, porque com esses pontos aqui relacionados nós podemos chegar no artigo 6º. Veja, aqui, doutor e doutora, deixa eu te fazer uma observação. O nosso artigo 6º, ele trouxe aí na seção 1 a composição do Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Só que o artigo 6º foi vetado, o 7º-A também foi vetado e o 8º foi vetado. Só sobrou o 7º. Então a gente fala o nome da seção da composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, mas aí não fala nada sobre composição. Porque o artigo que falava da composição foi vetado. A gente busca a composição no decreto e não na lei. O que eu consigo aproveitar aqui? O artigo 7º. A organização do SISNAD assegura, olha, SISNAD assegura orientação central. Doutor e doutora, veja, a organização do SISNAD assegura orientação central. Traduz SISNAD para mim. Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A orientação do sistema tem base nacional. É por isso que nós estamos falando de uma orientação central, porque a base é nacional. Ora, as diretrizes, as orientações partem do plano nacional, mas quem é que executa? A execução é descentralizada. A execução vai acontecer, por exemplo, no âmbito do Estado ou dos Estados, e a execução vai acontecer no âmbito dos municípios. Então eu vou dizer que a orientação é central, parte do governo federal, parte do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Agora a execução é descentralizada, porque ela vai estar nos estados e basicamente nos municípios. Onde você vive? Você vive no Brasil? Você vive no estado de Minas Gerais ou no município? Você vive no município. As questões que mais deveriam te interessar são as questões da sua Câmara Municipal, que afetam o seu cotidiano na cidade em que você reside. Então a orientação do Sistema Nacional de Política sobre Drogas ela é central, mas a execução é descentralizada. Veja, execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui em matéria definida no regulamento dessa lei. Veja, a organização do sistema e a forma de orientação e execução, ela é regulamentada de maneira clara no decreto. No decreto que regulamenta a Lei 11.343 de 2006. A orientação é central, a execução é descentralizada. Com esses artigos, até o 8º, que foi revogado, eu acho que nós estamos prontos para fazer algumas questões. Vamos a elas. A primeira, eu dei uma adaptada, é um concurso de 2018, eu dei uma adaptada aí porque tinha uma alternativa que não atendia necessariamente aos nossos anseios. Então vamos lá. Vamos à alternativa A. O SISNAD tem por finalidade exclusiva a articulação de atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido de drogas? Verdadeiro ou falso? Apareceu para você a palavra exclusiva, ela é extrema, ela afasta qualquer outra, você desconfia, você duvida, menino. A finalidade do SISNAD é coordenar, é articular, integrar e organizar as atividades relacionadas à prevenção do uso de drogas e à repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito. Logo, a finalidade do SISNAD não é somente, não é exclusivamente atividades relacionadas com prevenção, não. É prevenção e repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito. Letra A, falsa. Vamos a B.
O SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, está relacionado à repressão da produção não autorizada de drogas? Sim, mas não tem relação com a repressão ao tráfico ilícito de drogas? Falso. Veja bem, qual é a finalidade do SISNAD? Vou dizer para você, vai lá no artigo 3º. Finalidade é coordenar, articular, integrar e organizar as várias ações relacionadas com a prevenção ao uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social do usuário. E a outra finalidade? A repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Veja na letra B. O SISNAD está relacionado à repressão da produção não autorizada? Sim, mas não tem relação com a repressão ao tráfico? Falso. Claro que tem relação com a repressão ao tráfico. Isso aqui está errado. Vamos à letra C. É princípio desta lei, a lei de drogas, a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do SISNAD. As atividades do SISNAD essas atividades cabem a apenas um órgão? Não. Nós trabalhamos de maneira articulada. E um dos princípios aqui estabelecidos é a articulação entre Ministério Público, mais Poder Legislativo, mais Poder Judiciário. Cooperação mútua. Me parece que a letra C está correta. Mas eu duvidei. Eu vou até a letra D, então. A organização do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, assegura a orientação descentralizada e a execução central das atividades relacionadas em seu âmbito, nas esferas estadual, federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui em matéria no regulamento da Lei 11.343 de 2006, verdadeiro ou falso? A organização do SISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada. A orientação não é descentralizada, a orientação é central. A execução é que é descentralizada. Só trocou as palavras de lugar. Então a resposta correta mesmo é a letra C. Veja que na letra D eu coloquei essa questão aí, essa alternativa, foi a adaptação que eu fiz, e só inverti os termos para ver se você estava atento. Vamos à próxima. Questão de 2020, VUNESP, Prefeitura de Cananéia, São Paulo, orientador social. A Lei 11.343 de 2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Ela vai prescrever as medidas para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e seus dependentes, dos usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes. Dentre os princípios orientadores do SISNAD, está lá no artigo 4º, 1, o primeiro princípio, destaca-se o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia, e a sua autonomia é a capacidade de dizer o que eu quero em relação a mim mesmo e de bem guiar a minha vida. Autonomia significa também liberdade, especialmente quanto à sua autonomia e a sua. Letra D, adequação. Letra E, adequação? Não. Letra D, legalidade? Não. Letra C, compulsão? Não. Letra B, dependência? Não. Em relação, especialmente quanto à sua autonomia e a sua liberdade. Essa é a resposta tida como correta. Feitas essas duas questões, encerro essa aula e te encontro brevemente em mais um conteúdo. Abraço e até lá.